Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu costumo pegar um tema e fazer comentários e ler alguns textos sobre esse tema. E para o tema de hoje, eu escolhi algo que fosse meio que a continuação do RPG em Pauta em que eu falei dos novatos. Lembra lá que eu disse que ao final, quando o novato chega no último estágio, em que ele chega ao patamar de jogador experiente? Então, hoje o tema é os tipos de jogadores. Pois é, quando eu falo tipo de jogadores, já são aqueles que já sabem como é que funciona o RPG, já conhece as regras do jogo que gosta de jogar, já sabe como interpretar seu personagem e todo o resto em torno de um jogo de RPG e a participação da figura do jogador. Para quem não sabe, cada um tem seu estilo de jogar. E aí é que a gente classifica essa galera como tipos de jogadores. E olha, tem umas figuras muito peculiares, viu? E aí o que eu vou aqui relatar para vocês são as figuras mais comuns de se encontrar nas mesas de RPG, não só pelo estado do Pará como no Brasil, assim como pelo mundo todo. Tu vai encontrar sempre uma dessas figuras que eu vou relatar aqui para vocês. Então, vamos aos tipos de jogadores que eu separei aqui para comentar com vocês. Primeiro, o combeiro ou power gamer, que é aquele que curte criar o personagem mais forte, poderoso, rico, etc. O foco dele é no jogo, em usar o sistema para construir o melhor personagem. Ele busca vantagens nas regras e se diverte quando mostra suas habilidades especiais, descobertas através da exploração das regras do RPG. Basicamente, geralmente a gente conhece o combeiro quando ele monta aquele personagem que tem a sequência de mecânicas e jogadas que resulta num poder absurdo, magnânimo, extremamente poderoso, que pode causar uma reviravolta extremamente positiva para o jogador. Esse é o combeiro. Ele usa o sistema e as mecânicas do sistema a seu favor. É muito comum a gente ver um jogador que monta o personagem assim, muito mais preocupado em obter o melhor resultado através da mecânica do que todo o resto. Então, esse é o combeiro. Vamos ao próximo. E o próximo é o porradeiro. É aquele que curte cenas de ação e comumente gosta de jogar RPG para desestressar. Não é sempre, mas na grande maioria das vezes a galera que gosta de jogar para desestressar. Normalmente, cria personagens focados em ação física, lutas, combates e se diverte mais com esse tipo de cena. Ou seja, eles gostam de preparar personagens que onde o seu ponto mais forte se resume às cenas de combate, às brigas, às disputas físicas. Eles sempre acabam se tornando aquele personagem chave do grupo que vai resolver as cenas que envolvem luta. Geralmente são eles que são colocados à frente do combate quando envolve cenas de luta. Terceiro tipo de jogador, o tático. É aquele que curte a parte da estratégia, abordagem de problemas complexos, solução racional e lógica de conflitos na aventura. Muitas vezes, ele pode se irritar com decisões de outros jogadores baseadas na atuação e nas personalidades de seus personagens de jogo. Geralmente, o tático a gente encontra naqueles jogos muito mais gameistas, onde tem geralmente grid de batalha em que as posições dos personagens e os poderes que cada um consegue realizar no jogo podem ser decididos através de uma estratégia de combate,
um conjunto de ações que pode resultar no melhor movimento, na melhor deslocamento de cenário. Então esse é o jogador que gosta não só de verificar o que o seu personagem consegue fazer de melhor na cena e na estrutura, na situação, como também gosta de ver os demais personagens do jogo agindo em conjunto e em consonância com a tática. E quando não acontece, eles ficam irritados e costumam criticar demais as decisões dos demais jogadores. Próximo, o especialista. É aquele que curte um tipo específico de personagem. Por exemplo, um jogador que só cria guerreiros, magos ou clérigos, etc. Ele busca, em uma aventura, demonstrar sua especialidade em cenas criadas especificamente para o seu tipo de personagem. Geralmente são aqueles, por exemplo, vou dar um caso típico meu. Quando eu jogo jogos de fantasia medieval, eu imediatamente vou para personagens de ataque à distância, geralmente caçador ou como conhece como hunter. Eu gosto muito de explorar as especialidades do caçador no uso de arco e flecha, em causar dano o máximo possível à distância, sem se envolver no combate direto. Esse é um tipo de personagem que é um tipo de jogador que eu acabo me identificando de vez em quando, principalmente nos jogos de fantasia medieval que são focados em combate. Outro tipo de jogador é o ator. É aquele que acredita que RPG é uma forma de expressão pessoal e baseia suas decisões em sua interpretação do personagem, faz vozes e etc. Normalmente não liga muito para as regras e curte cenas e situações onde pode interpretar seu personagem. Esse é o tipo que eu mais me identifico. Não é à toa que eu gosto muito de jogar jogos do mundo das trevas, porque eu acabo explorando as cenas naquilo que os meus personagens pensam como deveria reagir e agir. Eu, de vez em quando, acabo dando um pouco de trabalho aos narradores, porque as minhas reações acabam sendo muito eloquentes, muito drásticas, e aí o narrador tem que se virar nos 30 de como vai resolver a cena diante das reações que eu atribuo ao meu personagem. Então, esse é o tipo de jogador que eu mais me identifico. Próximo tipo de jogador é o contador de histórias. É aquele que está ligado ao aspecto narrativo da aventura. Ele curte tramas bem feitas, revelações do enredo, mistério e conspirações. Ele quer ver a trama prosseguir, quer mais informações sobre o cenário e as motivações dos personagens do mestre, e se entedia quando o jogo passa muito tempo em combates intermináveis. Geralmente é aquela galera que gosta de jogar sagas, aventuras longas, que tem vários desdobramentos que foram muito bem explorados pelo narrador. Jogos de intrigas, disputas sociais entre personagens e NPCs. É o tipo de jogador que gosta de ver uma aventura se desdobrando em vários efeitos diante do que é feito na situação atual dos jogos. Próximo tipo de jogador, o jogador casual. É aquele que joga de vez em quando e muitas vezes joga só porque todo mundo está jogando ou curte mais participar de maneira discreta do jogo. Normalmente, ele não se importa muito com as regras ou com a trama, mas quer apenas se divertir. É geralmente a galera que tá junto com o pessoal decidiu jogar, ele senta junto para curtir junto com a galera. É o jogador que a gente mais vê nas mesas o one shot, que são aquelas aventuras para durar só uma sessão. E aí tu encontra geralmente o jogador casual
nessas aventuras. E por fim, o último tipo de jogador que eu vou falar aqui para vocês é o advogado de regras. Geralmente é o mais discriminado nas mesas de RPG. E às vezes eles realmente fazem jus a essa discriminação. É um tipo de jogador de RPG que se preocupa mais com a execução das regras do jogo do que com qualquer outra coisa, às vezes incluindo a própria diversão. Mas não se trata de um único tipo de jogador. Alguns tipos de advogado de regras só se preocupa com com as regras sejam seguidas à risca quando elas estão a seu favor. Ou seja, algumas vezes ele inclui o resto do grupo no processo, às vezes não. E eles costumam ser chatos. Se alguma coisa não está em acordo com o que está na regra do sistema, ele teima com o narrador até encher o saco ou o narrador aceitar o que ele quer. Porque o que tem que ser seguido é o que está ipsilitre na linha das regras. E aí acaba que a galera fica irritada, fica chateada e acabam, por assim dizer, discriminando esse tipo de jogador. Então, galera, esses foram os tipos de jogadores que eu separei para comentar aqui para vocês. Claro que tem outros, vocês podem encontrar e podem, inclusive, aí nos comentários, dizer quais são os outros tipos de jogadores que vocês conhecem e vale a pena citar. Mas esse pode ser um outro assunto para o RPG em Debate no domingo, às 20 horas, em que eu estou trazendo 3 convidados para debater suas experiências como um tipo de jogador entre esses que eu citei. Eles vão poder falar como é ser esse tipo de jogador, por que eles optam em ser esse tipo de jogador e compartilhar suas experiências de jogo com quem estiver assistindo. Eu convidei 3 para participar do debate. Um deles é o Ítalo Silva, que é jogador da cidade de Santarém, representando os jogadores advogados de regra. O Resblan Harley, que é jogador de Abaetetuba, representando os jogadores atores. E o Helder do Espírito Santo, que é jogador de Belém, representando os jogadores combeiros. Então é isso, galera. Temos esse encontro no domingo, às 20 horas, para debater sobre os tipos de jogadores. E quanto ao RPG em pauta termina aqui, a gente se vê semana que vem. Falou!